Bom, já que nós estamos aqui iniciando, deixa eu agradecê-los a todos, né? E agradecer também a você, Carol. A Carol vai me ajudar na condução dessa live ali, porque ela vai dar muito depoimento importante ali na hora que a gente abrir para trocar mais ideias, entende? Então, a gente vai conduzir esse nosso encontro da seguinte forma. Deixa eu passar aqui para vocês os alinhamentos iniciais. Separei um assunto aqui para me ir abordando, então eu tirei aqui em torno de 30 a 45 minutos para me mostrar isso para vocês. Esse nosso encontro deve durar 1h30. Não sei se você tem essa agenda, mas... Então, os primeiros 40 minutos eu irei conduzir essa apresentação, depois eu vou abrir para cada um dar um depoimento, para a gente entender que momento de vida está profissionalmente e tudo mais, para a gente ir evoluindo aqui dentro do assunto, ok? E para a gente poder ajudar, e aí nesse momento que a Carol vai entrar, muito já com a experiência dela de planejadora financeira, para me ajudar a conduzir, para me ajudar a tirar dúvidas de vocês e tudo mais, porque a gente nunca sabe tudo, né? Mas falando aqui de conexões, eu quero levantar um assunto aqui de como é importante a gente se conectar um com o outro e como a gente ajuda um ao outro. Eu vou puxar primeiramente aqui o Glauco, conexões que movem a vida. O Glauco, ele é um mente mestra na minha vida. O Glauco foi, lá no meu início de carreira, ele foi meu professor de seguro de vida. Então, ele mudou totalmente a minha visão com relação ao que eu enxergava esse produto e ele elevou o meu nível com o conhecimento dele. Então, ele foi um mente mestre na minha vida, o Glauco. Não lembrava, não. Pois é, mas toda a gratidão do mundo a você por isso. Então, como eu aprendi com o senhor naquele momento e como esses ensinamentos me deu segurança para mim ir para o mercado e ganhar dinheiro. Rapaz. Entendeu? Então, são as conexões, as pessoas mente mestras em nossas vidas. Tem um outro mente mestre em minha vida aqui, o João Neto, né? O João Neto, no momento que eu estava ali eufórico para o mercado financeiro, iniciando e tal, ele recebeu um e-mail da XP fazendo conexões com corretores de seguro que queriam entrar nesse mercado. Aí o João Neto disse, não, rapaz, esse negócio aqui é muito importante para um amigo meu, que ele gosta disso, é o Francivaldo. Aí ele falou comigo, eu disse, João Neto, manda esse e-mail para mim. João Neto mandou o e-mail. E aí eu peguei e fiz contato com a XP, foi aí que começou para valer a minha vida no mercado financeiro. Então, o João Neto fez essa ponte para mim, me conectou com a XP, e isso foi em 2012. E aí, muito o João Neto me ajudou e foi um mente mestre na minha vida, que, nossa, como eu evoluí a partir desse momento que eu entrei no mercado financeiro, entende? E tem ainda mais alguém aqui que fez uma grande conexão comigo. Por exemplo, a Mirna, né? Ela não está aqui, ela até tinha dito que ia entrar. A Mirna me ajudou muito lá no Bradesco, com ensinamentos, com, né, criatividade. Eu sempre achei ela muito criativa e tudo mais. Então, assim, eu dei 2 exemplos aqui só para a gente entender como as pessoas ajudam a gente em determinado momento da gente e como essas pessoas se tornam mente mestras em nossas vidas e ajudam a gente a evoluir, né? a crescer como ser humano. Bom, e o meu início no mercado de seguros? Minha madrinha foi a Ana Maria, que me colocou no mercado de seguros e insistiu comigo e tal. Eu acho que muitos aqui conhecem a Ana Maria e não deixou eu desistir, entende? Então, assim, são pessoas que a gente tem muita gratidão e que, de certa forma, ajudaram em nossas vidas. E hoje eu tenho algum conhecimento que, de repente, é um pouco diferente do que a gente vive no nosso mercado, que eu posso contribuir com vocês, eu posso retribuir tudo isso que essas pessoas me ensinaram ao longo da vida, ajudando vocês. Então, a gente melhora os nossos níveis, não é? Trocando essa energia positiva, entende? Então, é por isso que nós estamos aqui, por isso que eu honro e agradeço a todos que estão aqui. Beleza?
E eu queria aqui iniciar, quero convidar vocês, olha só, pessoal, quem já assistiu alguma palestra minha presencial, sabe? Não se trata de religião, não se trata de... A gente só vai se conectar direto à fonte. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui muito rapidamente, ele é rápido, e gostaria que vocês assistissem concentrados, fazendo mesmo o que tem que ser feito para a gente ter um ganho bacana. Eu quero só compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia com Dona Gilvandra, o que a gente faz para a gente ficar motivados e conectados e motivados com o nosso dia a dia, né? Com o nosso papel aqui de... A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor sempre é muito bom e sempre nos ouve. O seu amor, sua graça e a sua sabedoria e misericórdia eu acesso. O seu amor que não tem fim, e eu não abro mão de me sentir amado todos os dias, mas principalmente agora. Como eu me sinto amado. A sua misericórdia se renovou agora nessa manhã e vai continuar se renovando. Nem a vida nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada, nem o século, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo. Não existe nada que eu possa deixar de fazer para acessar sua graça. Ela já é minha. É algo totalmente merecido. Eu acesso a sabedoria do alto e não abro mão de adquirir. Fazer aquisição dela na horizontal e na vertical. Eu visualizo agora um batalhão de pessoas sendo transformadas. Eu mentalizo agora pessoas com mensagens poderosas colocando isso para fora. Eu mentalizo agora casamentos restaurados, relacionamentos de pais e filhos restituídos, grandes negócios que antes estavam indo para o buraco, se recuperando. Com muita alegria, as empresas voltaram a crescer. Pessoas que não abriram o negócio por medo, por falta de sabedoria, eu vejo o Senhor dando grande início, junto com elas, de um grande negócio. Comece a mentalizar agora, você em outro patamar, tomando decisões de forma que você nunca tomou, andando com pessoas que você nunca andou e vivendo situações que você nunca imaginou viver na vida. Comece a ver agora você realmente próspero. Se sinta um pouco assustado agora com a sua prosperidade. Respira bem fundo. Esfrega as duas mãos uma na outra. Abre o sorriso e fala assim: já é! Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Agradecer de novo os que chegaram aí por último, para a gente poder falar desse assunto importante. De novo, eu vou puxar o tema aqui e aí depois a gente vai. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é o mercado de planejamento financeiro no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Como esse mercado tem se consolidado no mundo, quais são as tendências, como esse mercado pode alavancar, como eu sei que aqui tem muitos corretores de seguros, alavancar a profissão do corretor de seguros. Alguém aqui tem alguma dúvida que seguros faz parte do mercado financeiro? Ou seja, vocês entendem isso, que seguros... Nenhuma, pessoal. Seguro é o pilar do planejamento financeiro, né? Gerenciamento de risco. Exatamente. Então, é um produto, não é um segmento, não, é um segmento integrante dentro do mercado financeiro. Então, vamos olhar como as coisas começaram e qual é a tendência, não é? Olha só, a gente viveu ali a era dos produtos, que foi governada ali pelos gerentes de bancos, as seguradoras, as assets, fundos de investimento, as empresas de crédito ofertando créditos nos bancos, financiamento e tudo mais, ok? Daí, a gente vem para uma segunda fase, que é cadê a apresentação? Que é a fase
que é a fase da distribuição, da asset allocation, né? Distribuição de produtos de uma forma um pouco mais consultiva, vamos dizer, mais consultiva, né? Que aí entram os agentes autônomos de investimentos, os consultores de investimentos, os gestores patrimoniais, os corretores de seguros, os robo-advisors, que são, né, inteligência de planejamento financeiro, que são aplicativos de inteligência, e esse mercado sendo muito dominado aí pela XP, pela Rico, pela Guide, pelo BTG Pactual. Primeiro mercados, né, primeiro desenvolvimento muito ali, vamos se dizer assim, representado pelos grandes bancos, né, ali aquelas 5 marcas que a gente chama de 5 bancões. Então, a gente vem para a terceira fase, que é a fase do futuro, vamos dizer, do futuro e do hoje, que é a fase dos serviços. O que tu entrega de serviço para teu cliente e como tu agrega valor na vida dele entregando serviço. A gente diz que essa é uma fase muito consultiva, muito moderna, porque eu consigo olhar o meu cliente como um todo, para a vida dele como um todo, e assim consigo entender o perfil de risco dele, entender as expectativas de vida dele, os sonhos, o que ele quer construir, e eu vou também lá no gerenciamento de risco dele, entender o que ele precisa, quão de patrimônio ele já tem construído e o quanto ele precisa proteger esse patrimônio, a vida dele, para que esse planejamento dele, para que esse plano financeiro que a gente está traçando para ele, seja um plano, vamos dizer assim, que dê muito certo, entenda? Que não tenha, que no meio do caminho ele não tenha sustos, vamos dizer. Então, o gerenciamento de risco, ele é fundamental dentro do planejamento como um todo de um cliente, porque senão o plano dele pode dar muito errado. Aí é por isso que agora que a gente entende por que nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas fazem muito mais seguro do que aqui no Brasil. Cara, mas aqui as pessoas fazem pouco seguro, porque lá eles fazem planejamento financeiro. Entende? Dentro do planejamento financeiro vai ter um profissional que vai entender toda a estrutura dele e vai dizer assim, não, contrata esse seguro aqui, que é importante para que o teu planejamento seja um planejamento mais assertivo possível. Entende? Então, aí eu conto uma história para vocês. Como surgiu essa profissão de planejador financeiro? Lá nos Estados Unidos, 1971, os vendedores de seguros, corretores de seguros, começaram a entender que eles precisavam trabalhar de uma forma mais consultiva e começaram a pensar em outras formas de trabalho. E assim foram evoluindo até chegar, né, nessa metodologia de planejamento financeiro que foi muito mais difundido a partir dos anos 90 para cá, entende? Então, assim, hoje essa profissão, a gente tem aqui no Brasil a Planejar, que regulamenta uma certificação chamada CFP, que hoje está batendo 10 mil profissionais que têm essa certificação. Mas nem todas essas pessoas que têm essa certificação são planejadores financeiros, apesar dela ser um selo de qualidade para ser planejador financeiro, mas não há uma obrigatoriedade. A profissão de planejador financeiro, ela não é uma profissão regulamentada ainda no Brasil, né? Nos Estados Unidos tem faculdade que forma para isso, mas no Brasil hoje, no máximo, a gente tem pós-graduação, ok? E tem também a turma de educadores financeiros, né? Que são ali os influenciadores digitais, as escolas de educação financeira, que ofertam conteúdo, que ofertam treinamentos e cursos e tudo mais. Mas quem pega mesmo na mão do cliente e vai no dia a dia com ele, ajudando e orientando ele a realizar os seus projetos de vida, é esse profissional que a gente chama de planejador financeiro. Então, quando a gente olha para essa escala aqui, da esquerda para a direita, a gente vê que para cá está mais os produtos e para cá mais os serviços, não é? E a tendência das novas soluções financeiras que chega com funil de atração de clientes, né? Da direita para a esquerda, ok? E onde é que está a grande oportunidade desse negócio que eu estou falando para vocês? Olha só, vamos para a estrutura do mercado financeiro no Brasil e para a estrutura dos usuários no Brasil, né? O contexto da população financeira no Brasil, vamos dizer assim.
né? Então, assim, ó, 42% dos brasileiros, 42 milhões de brasileiros, é o número de brasileiros que possuem algum tipo de investimento. 30 milhões de pessoas da classe A e B com renda acima de 10 salários mínimos. Tudo isso aqui são oportunidades que a gente explora a partir dessa profissão. 7 milhões de pessoas físicas na Bolsa de Valores querendo investir. Tem aqueles grandes clientes na Bolsa que já estão assessorados e tem um tanto de clientes com investimentos pequenos que precisam de orientação e não tem. Então, precisa de um profissional que pegue na mão dele e leve ele, né, para realizar os projetos de vida dele, investindo mais dinheiro ali. Então, 77% da população brasileira está endividada. Outro segmento excelente que cabe um planejador financeiro. E o entendimento da população brasileira com esses conceitos de mercado financeiro, de nome, de sopa de letrinhas que a gente tem no mercado financeiro. Só para a gente entender se isso potencializa ou não essa profissão, se não é mais uma força levando todas essas pessoas rumo a esse serviço. Os brasileiros são mal atendidos em serviços financeiros, né? Serviço ineficiente, pouca transparência e caro, tem pouca familiaridade com finanças. Quando tu fala para uma pessoa que é um CDB, um LCI, uma LCA, as pessoas dá nó, né, Carol, na cabeça das pessoas. Não sabem comprar produtos financeiros, o brasileiro não tem costume com isso, então ele não é muito familiarizado com essa história de produto financeiro e não sabe julgar que produto é ou não alinhado, assertivo para seu interesse. Tudo isso, essa turma precisa de alguém de confiança que pegue na mão dele e diga assim, não, deixa eu te ajudar a escolher isso aqui melhor para ti. Então, a experiência dos mercados maduros, né, em outros países, mostram para a gente uma clara direção que move no rumo das ofertas de serviços fiduciários, e não só na oferta de produtos, vamos dizer assim. E o tema é muito quente, né? O governo brasileiro tomando ações para levar a educação financeira para as escolas, as grandes meios de comunicação também falando disso, as entidades, CVM, Banco Central, a Planejar, a Ambima, todo mundo trabalhando muito esse tema de educação financeira, os próprios mesmo, esses players né, que a gente vê aí na internet e tudo mais, os influenciadores digitais, o Open Bank, o Open Finance, que ali no final a gente vai falar mais sobre isso, e agora o Open Insurance, né, que foi autorizado pelo governo e todas as fases já foram iniciadas. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso ali na parte do debate, entende? Então, tudo isso aqui são temas quentes que empurram a população, a sociedade para buscar esse tipo de serviço. E o público-alvo? Como a gente entende o público-alvo dessa, né? Para acabar com... esse modelo de serviço é um modelo sem conflito de interesse. O cliente, ele não vai te perceber como alguém que esteja querendo vender algo para ele. Então, quando a gente... Carol é prova disso, quando a gente oferece algum seguro de vida para um cliente que a gente está fazendo planejamento financeiro, é porque a gente tem certeza que ele precisa. A gente já sabe da vida dele toda, a gente já estudou, a gente já viu que ele é um profissional liberal, que tem família, tem filhos na idade de aposentadoria e precisa dessa proteção. Então, quando a gente oferece com certeza do que o cidadão precisa. Então, a chance dele não fechar é muito menor. E a gente diz para ele, olha, tu me paga pela minha consultoria, tu não me paga pelo produto que tu estás comprando. Agora, se tu comprar esse produto, esse seguro aqui conosco, tu vai sim pagar a comissão. Como tu paga lá no banco, em qualquer outro lugar. Tem problema para você tu fechar esse seguro aqui com a gente? Se tiver, tu pode fazer onde tu achar que deve. O que eu estou te dizendo é que você precisa. O cliente diz, não, isso tira qualquer dúvida da cabeça do cliente. Ele diz, não, vou fazer aqui com vocês mesmo. E na maioria das vezes, ele faz mesmo na corretora que a gente opera. Então, olha só, a gente, olhando aqui para o funil de venda melhor, né? Então, a gente olha aqui os poupadores, as pessoas que têm algum tipo de poupança, que estão aí nos grandes bancos, né? Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Nubank. Então, é uma camada grande de poupadores. São clientes para planejador financeiro? Sim.
Quando a gente olha para os endividados, que são essas empresas aqui que dominam esse mercado, né? Os endividados são clientes com perfil para planejamento financeiro? Sim. Quando a gente olha para os investidores de porte médio ali, são clientes para planejador financeiro? Sim. E os investidores mais sofisticados, aquela primeira camada da população ali, com mais de 1 milhão de valores investidos e tal, são clientes para planejamento financeiro? Sim, também. Então, diferentemente de quando a gente trabalha, por exemplo, só com assessoria de investimentos, que a gente só olha esse pilar aqui, esses dois últimos pilares, a gente tem clientes para planejamento financeiro em todos esses segmentos, ok? Então, assim, é sim uma profissão com muitas oportunidades presentes. E o que a tecnologia tem influenciado ainda, né, acelerando mais ainda esse movimento. Olha só, quando a gente olha para o Brasil, ali há 5 anos atrás, tinha pouco mais de 100 fintechs no Brasil. Exatamente fintechs na área de crédito, de seguros, na área financeira como um todo, né? Hoje, esse número aqui é atrasado, esse número é de 2021, se não falha a memória. Hoje, já tem mais de 1.000 fintechs no Brasil, empresas de todos os segmentos, e são empresas que uma empresa só de um segmento, uma fintech dessa só, desbanca vários players grandes. Aí está aí o Nubank, que a gente viu que começou com um negócio com uma fintech e desbancou vários bancos grandes. E aqui tem vários outros exemplos que a gente pode citar. Então, é sim um mercado que tem muita força dessa tecnologia. Desculpem, tomar uma água aqui, que eu não vou. E qual a principal característica de um profissional que mais se diferencia de uma solução baseada só em tecnologia, sabe? Eu digo assim para alguns companheiros meus, cara, se tu mostrar para o cliente só a carteira dele de investimento que vai render mais, isso aí vem ali um robô na frente e vai te substituir. Tu não pode mostrar para o teu cliente só preço, só números. Tu tem que saber os sonhos do teu cliente. Tu tem que saber quais são as expectativas do teu cliente. Tu tem que saber o que ele quer construir na vida dele, para te sugerir algo que seja mais assertivo para ele. Então, assim, se tu mostra só número para o teu cliente, vem ali um robô, um HFT, é um software super moderno, e entrega mais número do que tu. Porque esse software, ele trabalha, ele não dorme, ele não descansa, ele não tem férias, ele trabalha toda hora. Então, assim, se tu não entregar algo a mais para o teu cliente, ele vai te substituir por qualquer uma máquina que vai aparecer aí na frente. Então, qual é mesmo, né, pensando assim, qual é o diferencial de um profissional para uma máquina, para a tecnologia? O que esse profissional pode levar para um cliente e o cliente possa olhar no olho dele e dizer, cara, eu prefiro estar contigo aqui numa reunião de que comprar um negócio ali que me entrega uma rentabilidade melhor ou um seguro que tenha um preço menor. O que esse profissional tem é um olhar humano para a pessoa, um olhar de poder entender a pessoa, de poder ter uma interatividade com a pessoa, de poder ter empatia com a outra pessoa que está do lado dele. Esse profissional deve ter uma sensibilidade, ou seja, os sensores, né? Nós somos compostos por sensores. Os sensores dele, ele deve ter muitos sensores, muito aguçado para ele poder olhar no olho de uma pessoa e entender qual é o problema dessa pessoa, que às vezes nem ela sabe qual é o problema dela, para te poder configurar caminhos junto com ele. Quando tu faz isso, esse cliente não te troca por nenhuma máquina. Esse olhar sincero no olho, o apertar de mão, a confiança que tu transfere para um cliente, isso se torna um diferencial muito grande perante todo e qualquer número que vai aparecer, mesmo que seja muito benéfico na frente dele.
E aí, a gente diz assim, ó, o profissional, o planejador financeiro, ele tem sim essa sacada, essa sensibilidade, isso, a gente treina isso, a gente, né, tem essa, para olhar no olho de um cliente e entender qual é o momento de vida dele, o que que ele está passando, quais são as expectativas dele, e a gente poder ajudar ele da melhor maneira possível, entender qual é a principal dor dele, para a gente poder ajudá-lo, ok? Então, assim, nenhuma máquina vai substituir a empatia, o sentimento de compaixão que a gente tem com o cliente, da gente se colocar no lugar dele e poder entender o que ele está passando, o momento de vida que ele está passando, para a gente poder ajudar. Isso é insubstituível, ainda não tem ainda né, inteligência artificial que, né, que substitua. E qual a jornada para se tornar um planejador financeiro no Brasil? Para se tornar um profissional que nem este, ok? Vou mostrar para vocês aqui um pouco dessa jornada. O que a gente faz, o que eu e a Carol fizemos para chegar até aqui. Primeira coisa é a identificação. Eu me identifico com essa profissão, eu entendo essa profissão como missão de vida, e aí eu digo para vocês, de novo, a profissão, como aqui tem muitos corretores, permitam-me as outras pessoas, a profissão de corretor de seguros, eu como profissional corretor de seguros, eu pego na mão do meu cliente e digo assim, olha só, cliente, antes mesmo de tu... Eu sei que é importante tu lutar, trabalhar mais para construir mais patrimônio, ok? Mas o patrimônio que tu já construiu, tu precisa proteger, porque senão tu pode ter um imprevisto e pode colocar todo esse plano por água abaixo. Quando eu falo isso olhando no olho de um cliente, eu entendo o quão eu sou importante na vida desse cliente. Eu entendo o quão tem pessoas ainda que precisando que eu pegue na mão delas e diga assim, eu preciso te ajudar a te clarear vários caminhos aqui para te alcançar teus objetivos e ainda proteger o teu patrimônio atual. Então, assim, quando eu entendo isso na minha vida, né? E eu entendi isso na minha vida, eu entendi isso em 2012, não, desculpa, como planejador financeiro em 2018, aqui o Glauco, que não me deixa mentir, eu fiz esse meu treinamento de planejador financeiro na GFI, lá em São Paulo, em 2018. Quando eu cheguei de lá, muito motivado, uma das primeiras pessoas que eu procurei foi o Glauco, para me ajudar ele a fazer o planejamento financeiro dele. A gente ainda fizemos 2 reuniões, e ainda a gente nem teve tempo para finalizar o processo, mas, assim, desde esse tempo, eu acho que o Glauco lembra disso muito bem, lá ainda no escritório dele aqui no São Francisco, desde esse tempo eu persevero, eu luto, eu me aprimoro, né, com essa solução por entender que essa profissão faz toda a diferença e alavanca demais a profissão do corretor de seguros, porque a gente olha o cliente de uma forma ampla, de uma forma holística, de uma forma geral, e eu só entrego para ele alguma solução se verdadeiramente ele precisar, entende? E isso me dá a confiança dessa pessoa, dessa família, me faz com que eu fique muito mais com relevância na agenda dele. Então, a identificação é isso, né? E a validação é eu conversar com outros profissionais, que é o que nós estamos fazendo aqui, com outras pessoas, até mesmo pesquisar mais sobre isso, para validar se isso se essa transição, se essa mudança é não boa para mim. E a preparação é como eu vou me preparar, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui na frente, e me capacitar para isso. E depois vem o momento de eu tirar certificações e me aprofundar muito mais ainda, e aí que eu vou fazer uma especialização, muito possivelmente para ainda evoluir nessa profissão mais ainda, ok? E aí eu vou focar aqui com vocês na preparação, ok? Quando eu vou, olha só, identificação, eu já falei para vocês, é de eu me encontrar na profissão, entender qual é a minha missão de vida, se eu sou um missionário mesmo aqui, se eu sou chamado por Deus para ajudar as pessoas, não é? A validação e a preparação. E qual a jornada da preparação? Qual o melhor momento para mim começar, né? Quanto tempo terei que investir
tempo e dinheiro nesse novo negócio, qual o meu plano de ação, o melhor formato para me seguir, se eu vou seguir part-time, ou seja, só um horário do meu dia, ou se eu vou seguir full-time, qual o que devo estudar, né, para poder aprender mais sobre isso, e qual o meu plano de transição de carreira. Eu sou corretor de seguros e vou ter que largar tudo que eu faço agora por essa nova profissão? Não. Tu vai aprendendo mais coisas e vai trazendo para dentro do teu negócio, para dentro do teu dia a dia. Vai aprendendo essa metodologia e vai trazendo para dentro do teu dia a dia, ok? E vai aplicando, aplicando, aplicando. E na capacitação, iniciar um processo de capacitação para atividade, aprender uma metodologia e aplicar na prática, desenvolver e executar um plano de carreira, de negócio para isso, né? Como eu adquiro os primeiros clientes, como eu atendo, né? De novo, se part-time ou em tempo integral, essa renda que eu vou gerar extra, como eu vou utilizar e, de repente, eu vou ter que abrir mão de um pedaço do meu tempo hoje para me dedicar a essa profissão. Então, essa transição de carreira vai me causar um impacto financeiro. Tudo isso a gente faz a partir de um plano que a gente faz, um planejamento financeiro. Traça um plano para isso. Então, tu faz toda uma preparação para te fazer a transição de carreira, que aqui, no caso, para a gente não vai ser uma transição de carreira, vai ser só um implementar de uma nova visão dentro de um negócio que já existe. Aí é que vem, né, como eu falei para vocês, a parte de certificações, especialização e tudo mais. Mas é nessa parte aqui que eu posso muito ajudar vocês, que a Carol também pode ajudar, por já ter experiência, como eu falei para vocês no começo desse nosso bate-papo, né? Aqui eu tenho pessoas que eu tenho gratidão tremenda, porque em algum momento da minha vida foram mente mestras na minha vida, me ajudaram muito. Dei o exemplo do Glauco, da Ana Maria, do João Neto, da Mirna e outros que tem aqui que eu nem estou me recordando. Mas, assim, nessa preparação, usando esse tempo né, de experiência que a gente tem, hoje eu já atendi mais de 300 famílias aqui em São Luís, no planejamento financeiro. A Carol, não sei qual é o número que ela está. Qual é o teu número, Carol? Mas, assim, já atendeu muitas famílias, já? Já atendi bastante também, mas ainda estou na casa aí de 100 e pouquinho, ainda não cheguei em 300, não. Pois é, mas já é uma experiência muito grande e que a gente, né, se sente muito orgulhoso e honrado de ajudar as famílias, de pegar na mão das pessoas e levando elas para realizar os objetivos de vida dela. E ainda assim, olha só, o teu propósito, a tua missão de vida, o teu chamado, ele tem que ser tão bom, tão eficiente, que tem que te botar dinheiro no bolso e te deixar muito rico. E ainda assim a gente ganha dinheiro com esse negócio e está tudo certo, não é? Porque quando tu entrega um serviço de qualidade para a pessoa, ela te paga e te paga com gratidão. Diz assim, cara, muito obrigado, tu me ajudou muito. Eu dou sempre exemplo para meus clientes, uma médica que atendeu minha filha, que eu encontrei com ela outro dia para fazer o planejamento financeiro dela, e agradeci ela demais, porque eu paguei 12 mil reais na cirurgia de minha filha, e consertou as pernas de minha filha, né? E com toda a gratidão do mundo, porque essa mulher usou o conhecimento dela para salvar a estrutura física da minha filha, não é? Então, assim, a gente tem, eu vou botar uns post-its ali no final para vocês, mas a gente tem cases, assim, de clientes que agradecem a gente com muito... Eu tenho um senhor, uma vez, ele me disse assim, isso está aqui na parte de identificação, né, de missão. Ele me disse assim, cara, se eu tivesse conhecido esse teu trabalho há um tempo atrás, quando eu era casado, talvez o meu casamento não tinha acabado. Olha só que loucura, né? Aí caiu uma ficha assim, eu digo, éguas, esse trabalho que a gente faz salva casamentos, tira pessoas do atoleiro de dívidas. Isso é muito gratificante. O cara me dizia isso, cara, se eu tivesse te encontrado há um tempo atrás, quando eu era casado, eu não tinha me separado da minha família. Isso é muito forte. E quantas pessoas lá no escritório, até a Carol que é prova, o Hans, sai lá e diz assim, bicho, olha, esse teu trabalho salvou meu casamento. Então, assim, é missão de vida.
A minha virada de chave foi no tempo que eu brigava muito com o dinheiro, que minha filha me convidou para a gente ir na praia e eu não tinha nem combustível no carro para ir, no tempo que eu andava muito endividado. E aí eu fui com ela e voltei, nem vi essa viagem daqui do São Francisco para Ponta da Areia. E aí, quando eu cheguei, eu disse, eu não tinha dinheiro para comprar uma água de coco para ela lá. Dei um banho nela lá no mar e depois num chuveiro do bar e vim embora. Então, eu disse, quando eu entrei nesse mercado, já, porque eu já tinha entendido, fiz um curso de finanças pessoais, entendi que eu tinha que guardar um pouquinho de dinheiro todo mês, eu bati no peito e disse para mim mesmo, se depender de mim, nenhum pai de família deixa de dar um refrigerante ou uma água de coco para um filho por não ter dinheiro, porque está endividado, está desorganizado financeiramente. O que tiver no meu alcance, eu vou fazer para ajudar essas pessoas, porque eu vivi isso na minha pele. Então, isso é muito, muito poderoso. E aí eu estou falando para vocês dessa primeira etapa aqui, que é da identificação, né? Como tu te identifica com a carreira, como tu te identifica para te poder ajudar mais ainda as pessoas. Bom, e quais os conhecimentos fundamentais que um planejador financeiro precisa, né? Vamos ver aqui. Olha só, as habilidades técnicas primeiro, né? Planejamento financeiro é um evento prático, tem que sentar com o cliente, entender e fazer e ajudar ele a traçar os planos dele. A gente precisa também de ter habilidades comportamentais, ter um olhar mais, vamos dizer assim, sensível para o comportamento humano, para a pessoa, aquele olhar olho no olho, de poder ter empatia e entender o momento de vida da outra pessoa. Isso passa por autoconhecimento, estudo de inteligência emocional, ok? E tu tem também que, né, um negócio que a gente já tem, ter habilidades empreendedoras, porque tu vai construir um negócio de planejamento financeiro, ok? Então, vamos ver melhor cada uma delas, habilidades técnicas, né? É os 6 pilares ali que a gente vê na certificação CFP. É o planejamento orçamentário do cliente, as receitas e despesas que a gente tem que ajudar ele a fazer, planejamento da aposentadoria dele, planejamento tributário, entender se ele está pagando muito imposto e tal, o que ele pode fazer para... Quais são os produtos que a gente pode colocar na carteira dele para melhorar esse impacto, planejamento sucessório, gestão de ativos, na gestão de risco do cliente. A gente tem que entender um pouco de matemática financeira para poder fazer conta para o cliente. Isso tudo a gente aprende ali praticando. É a metodologia na prática, né? A gente vai trabalhar com algumas planilhas para ajudar o cliente a ter um entendimento mais amplo e mais geral da vida financeira dele, ok? Essas são as principais habilidades técnicas que um planejador financeiro precisa ter. E as habilidades comportamentais, identificar o perfil das pessoas, ter uma escuta muito ativa e empática para a gente poder se colocar. Eu digo que o planejador financeiro ele escuta muito mais do que ele fala, especialmente na primeira reunião. Vocês vão ver que a gente vai, né, as pessoas que vierem com a gente vai treinar vocês a escutarem mais. A gente tem ali o passo a passo de cada reunião, que a gente só escuta e faz perguntas na primeira reunião. Só escuta, anota e faz perguntas, exatamente para a gente entender o momento de vida de cada cliente e poder avaliar as motivações dele, a capacidade de não julgamento. Isso é muito importante. As pessoas estão com a gente na reunião, as pessoas vão falar da vida dela para ti. Então, jamais tu pode fazer nenhum juízo de valor, nenhum julgamento. Ah, porque a pessoa está gastando mais dinheiro com roupas ou com bares e restaurantes, e tu dizer, nossa, que é isso? Jamais. Você tem que escutar e buscar entender e se colocar no lugar das pessoas sem fazer nenhum tipo de julgamento. Imagina tu tá fazendo o orçamento de uma família, de uma mulher, e ela te dizer que gasta um valor mais alto com, por exemplo, o pet dela, né? Um cachorro. E tu dizer alguma coisa, nossa, tu tá gastando muito dinheiro com esse teu cachorro, ela nunca mais te contrata. Entende? Então, assim, essa sensibilidade que tu tem que ter de não fazer nenhum juízo de valor de ninguém. E assim tu consegue engajar mais as pessoas de acordo com o entendimento do perfil dela, naquele plano que é dela, né? Adaptar a metodologia e abordagem para cada pessoa, conhecer o perfil de tolerância a risco de cada pessoa. Eu bato o olho na pessoa, chega lá no escritório dizendo que comprou ações e está assustada. Cara, não era para ter vendido ações
vendido ações para essa pessoa, ela não aguenta o risco, então tu tem que sacar isso para poder, mas tudo isso a gente treina, né, para aprender. E ajuda as pessoas a reconhecerem melhor seus próprios hábitos, né? Isso faz parte do autoconhecimento. Eu só posso gostar de pessoas se eu gostar de mim. Às vezes tem pessoas que dizem assim, cara, trabalhar com pessoas é difícil, não gosto de trabalhar com pessoas, não. Pô, bicho, tu vai trabalhar onde, então? Então, tu primeiro passa a gostar de ti, te entende e olha para as pessoas, porque tu só gosta das pessoas se tu gostar de ti, primeiramente. É bem por aí. Em todo lugar que tu vá, na tua família, na escola, na igreja, no trabalho, tu vai te relacionar com pessoas. Nós somos obrigados a gostar de pessoas. E as habilidades empreendedoras, né? A capacidade de inovar, de engajar clientes, engajar cliente, a equipe, desenvolvimento de plano de negócio, uma visão holística do todo, capacidade de vender ideias. Alguns planejadores financeiros que a gente conversa dizem assim, não, cara, não, eu não sou bom de vendas. E até corretores de seguros mesmo. Não, vender não é para mim. Como assim que vender não é para ti? Aí eu pergunto assim para algumas pessoas, e tu gosta de comprar? Eu gosto. E tu não gosta de vender? Não. E tu sabia que tua capacidade de comprar está diretamente ligada à tua capacidade de vender? Porque todo mundo vende alguma coisa. Ah, é? É. Então, vender é para todos. Ninguém forma um filho da gente para ser vendedor, né? Mas é uma das artes mais nobres que tem, é vender algo. Então, assim, eu tenho que gostar de pessoas para mim poder resolver um problema da pessoa, né? Resolver os problemas das pessoas. Isso não é venda. Você está entregando uma solução, ok? E os principais desafios para empreender, ok? Entender a curva J do negócio, que é esse novo negócio, ele tem um lado financeiro. O que tu vai conseguir fazer de dinheiro nesse novo negócio, entende? Então, assim, para te entender o que tu vai... Tudo na vida é como se a gente estivesse ou dentro do ônibus ou fora do ônibus, né? Ah, eu tenho uma carreira atual que, se eu posso desfocar um pouquinho aqui, eu posso até perder alguns negócios. Mas o quanto eu vou potencializar aqui do outro lado para me ganhar mais dinheiro? Ok? Então, isso deve entender, isso a gente te mostra. A gestão do tempo, né? A gente diz que a gente divide o dia em três pedaços de 8 horas. 8 horas tu dorme, 8 horas tu trabalha e 8 horas tu cuida de ti, cuida da tua família, cuida não é? E dessa gestão do tempo, das 8 horas que tu trabalha, quantas horas tu vai dedicar para esse negócio, para te fazer dinheiro? Então, também é um ponto importante para te analisar. E a curva de experiência, não é? Quanto mais eu disse aqui que já atendi mais de 300 famílias, eu já estou nesse negócio desde 2018, a Carol começou em 2020, atendeu uma metade disso. Mas cada uma família que a gente atende, a gente aprende. Cada uma família que a gente atende, a gente aprende mais ainda, ok? Então, assim, essa curva de experiência vai aumentando o preço da tua hora da curva J, que vai fazendo com que tu fique mais prático ainda, que tu gaste menos tempo numa reunião com o cliente. E isso vai colocar mais dinheiro em teu bolso, vai te fazer ganhar mais dinheiro. E isso vai te fazer ser muito mais efetivo, olho no olho com o teu cliente, ok? Então, é aqui que a gente consegue ajudar muito vocês, aqui na preparação e na capacitação, né? Como vocês sabem, vocês que estão aqui, eu tenho aqui no mês de abril, eu vou abrir o meu coração, abrir o meu conhecimento, abrir, né, tudo que eu sei para ajudar outras pessoas a evoluírem em suas profissões, em suas carreiras, ok? Então, eu elaborei um programa para esse treinamento que eu vou dar para vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha só, são as datas dos encontros que a gente vai fazer. Aqui mesmo via Zoom, mas nós vamos ter 3 encontros presenciais práticos, ok? 11/4, a gente vai ver 11/4 e 13/4, é toda quinta, terça e quinta. A gente vai ver o módulo comercial, como vender, como empreender, como
vender esse serviço, como agregar mais valor. 18/4, a gente vai ver a cobrança e precificação, como tu cobra do cliente, como é que tu pode precificar o teu serviço para te ser mais assertivo perante o teu cliente. 20/4, a gente vai falar de relacionamento com o cliente, como tu te conecta com o cliente, como tu, né, tu tem a melhor interatividade com o cliente. 25/4, a gente vai falar de otimização de gastos, ferramenta de enxugamento de despesas e gestão de patrimônio. 27/4, a gente vai falar de priorização de objetivos. 2/5, planejamento de aposentadoria, planejamento de um filho. A gente vai ver ali as 4 etapas de planejar um filho, né? Decidimos engravidar até o nascimento do filho, do nascimento do filho até os 2 anos de idade, dos 2 anos de idade até a idade de entrar na faculdade, a idade de preparar o filho para a vida profissional. Então, a gente vai aprofundar nisso. A gente vai aprofundar ali, né, também no planejamento do equilíbrio financeiro, de comprar ou alugar o imóvel. Isso aqui é questões que a gente sempre tira dúvida dos clientes dentro do planejamento financeiro. Comprar ou alugar um imóvel, comprar ou alugar um carro, a gente tem ferramentas que a gente vai entregar tudo para vocês, que a gente utiliza para ajudar o cliente de uma forma mais lúdica, tirar essas dúvidas. E aí, no módulo 7, a gente vai fazer um passo a passo, né, de novo, de planejamento financeiro. Apresentação de vendas, como tu vende esse produto para o cliente, como tu faz uma apresentação. Eu vou entregar para vocês os modelos que a gente tem de apresentação, né? O módulo 1, 2 e 3, que a gente vai fazer as reuniões 1, 2 e 3, né? No módulo 7, a gente vai entender o que eu faço na reunião 1, o que eu faço na reunião 2, o que eu faço na reunião 3. Vocês vão levar um script para vocês treinarem, e a gente vai treinar isso junto, né? De tudo que vocês fazem em cada reunião dessa. E nas reuniões futuras, que são reuniões de acompanhamento. Tudo isso é um processo, um passo a passo que vocês vão aprender. E aí, nesses 3 últimos encontros, a gente vai fazer eles de forma presencial, para a gente fazer estudos de case. Eu vou trazer famílias que em algum momento me procuraram para fazer planejamento financeiro e não puderam fazer, porque não estavam com o dinheiro suficiente. A gente vai oferecer esse trabalho para eles pro bono e vocês vão atender sobre a minha condução, né? Trazendo case, a gente discutindo junto e tudo mais, ok? Então, são 3 encontros presenciais que a gente vai fazer e bem com uma pegada também de inteligência emocional. Eu vou trazer uma outra pessoa para nos ajudar nesse módulo de inteligência emocional para que a gente fique com a sensibilidade da gente bem aguçada. Beleza? Tá tranquilo até aqui, galera? Estamos finalizando já aqui para a gente ir para uma parte importante, que é... Tranquilo aí, Carolzinha? Tranquilo aí, Wilson? Bom. Tranquilo, sim. Vamos seguir aqui. Olha só, quem esteve na reunião passada, que eu fiz aí com os corretores, viu que a gente fez um plano aí, incluindo uma imersão, que é de um colega da gente, que é o Milton, e a gente fez um pacote aqui. Está mantido esse valor, quem quiser, mas quem quiser contratar também só a formação em planejador financeiro, ela custa R$ 2.490. A consultoria familiar, que é a consultoria financeira, um planejamento financeiro, vocês já vão começar a entender isso por dentro. Eu vou fazer o planejamento financeiro de cada um de vocês. Isso já vai ajudar muito vocês na vida profissional de vocês, ou na vida familiar de vocês. Então, vocês já vão entender como clientes para poderem levar isso para a vida profissional de vocês, ok? Esse planejamento vai ser durante 6 meses. Nesses 6 meses, a gente vai fazer 3 reuniões, ok? E vocês vão ser acompanhados pela ferramenta que a gente utiliza, que é um aplicativo de planejamento financeiro, que a gente vai acompanhar vocês. E a formação que custa R$ 2.490, tudo isso daria R$ 6.090. Mas, para vocês que estão aqui, dedicando esse tempo, eu estou fazendo tudo isso por R$ 10.319, ou seja, praticamente não estou cobrando esse valor aqui da consultoria financeira familiar. E aí, vocês fiquem em paz, né? Estou aqui dizendo para vocês que todos nós somos vendedores. Se eu não vender, eu não consumo. Eu preciso consumir, sim. Se vocês não venderem, vocês não consomem. Mas fiquem em paz, né, para
para fazer ou não a formação conosco. Eu estou aqui abrindo meu coração, entregando tudo que eu posso para vocês, para ajudar a vocês a mudar de nível, assim como o Glauco me ajudou lá no começo, como muitas pessoas aqui, como o João Neto me ajudou, como muitos me ajudaram. E aqui são os depoimentos que a gente recebe de clientes. A gente pede para o cliente deixar uma palavra, né? E no final das reuniões, eles deixam. Então, é esperança, clareza, claridade. Então, sabe, são várias coisas assim que a gente fica emocionado. Esperança, né? Esperança é a palavra que a gente mais escuta, futuro também, visão, né? Educação, as pessoas olham muito isso. Então, isso é muito gratificante quando tu pede no final da reunião para uma pessoa deixar uma palavra para ti, que representa aquele momento, e ela diz que é esperança, que é motivador, que é desafiador, que é... Então, a gente vê o quanto as pessoas precisam desse trabalho e o quanto tu pega na mão das pessoas e ajuda essas pessoas. Bom, chegamos aqui no momento de expectativas, dúvidas. Cada um, eu vou abrir aqui, né, para cada um de vocês, a gente, claro, ser breve nas colocações, porque tem muita gente, cada um de vocês colocarem o momento de vida de vocês, se querem tirar alguma dúvida, cara, como eu faço para mim conciliar isso com o meu negócio, para mim, e aqui tem eu e a Carol, que já com experiência, que a gente pode ajudá-los. E eu abro também para a gente fazer esse debate aqui, que eu acho muito importante, como tem muitos corretores de seguro aqui. Cara, isso aqui não é para ontem, não é para amanhã, isso aqui é para 2 anos atrás. A última etapa do Open Insurance, ela foi autorizada no dia 20/12/2022. Ou seja, já está tudo liberado, as empresas estão trabalhando, as fintechs estão trabalhando para trazer inovações para o mercado, e isso vai mudar totalmente a forma de como a gente vende seguro. Eu não sei se alguém aqui já leu alguma coisa sobre isso, já pesquisou, já se aprofundou. Eu tenho um documento de uma pesquisa que foi feita por uma instituição, que depois eu vou colocar no grupo para vocês verem como as mudanças são profundas. Alguém quer dar uma contribuição, quer dar uma fala sobre este assunto e sobre o que eu coloquei aqui acima? Ok? Pode falar. Agora. Ouviu? Sim. Pois bem, não li nada ainda a respeito dessas mudanças futuras, né? Temos visto acontecer mudanças já no momento. Né? O mercado de seguros, por exemplo, a todo dia tem novidades, as seguradoras estão se movimentando na direção de outros produtos que não seja o automóvel, estão fazendo o que a gente também está aprendendo a fazer, né? Isso. A gente já tem conhecimento que em países mais evoluídos financeiramente que o nosso, as coisas fluem de maneira muito mais moderna do que a gente tem hoje aqui, né? Mas a chegada da tecnologia ela é inevitável, né? As mudanças, o grau de exigência e atendimento dos clientes, isso vai mudar, e é uma questão de adaptação. E ficarão vivos aqueles que se adaptarem ao momento, né? Verdade. Bom, deixa eu dar uma contribuição aqui, porque eu já li bastante, já vi bastante vídeo, já pesquisei. Olha só, eu estava estudando, eu tirei várias certificações agora recente, né? E aí tem lá uma cadeira de novas tecnologias, aí eu fui estudar novas tecnologias no mercado, e lá está essa lei. Em 2018, lei não, uma resolução do Conselho Monetário Nacional, ok? Em 2018, assim que Bolsonaro assumiu, ele juntamente com o Guedes, em abril de 2018, eles foram lá e criaram a resolução do Conselho Monetário Nacional 4.656 e 4.657. O Guedes, antes dele entrar, eu assisti uma palestra dele, que ele disse assim, ó, eu vou abrir o mercado financeiro no Brasil, eu vou quebrar as amarras que tem dentro do Banco Central, o Brasil vai crescer através do crédito, vai crescer através da abertura que vai ter, ok? Então, lá nessa resolução do Conselho Monetário Nacional, eles autorizaram isso de forma parcelada, ok? Autorizaram o funcionamento do Open Banking, Open Investments
e Open Source, sendo que esse Open Source, que é o nosso foco aqui, eles autorizaram em 3 fases. A última fase foi aberta agora no final do ano passado. E deixa eu trazer, o que é Open Bank? Vamos entender primeiro, né? Open Bank é a abertura dos meus dados financeiros para a concorrência. Se eu autorizar, por exemplo, hoje, nas consultorias de planejamento financeiro, a gente usa um Robo-Advisor, ok? Que é um aplicativo moderno de planejamento financeiro, que ele importa a conta bancária do cliente para dentro dele, os investimentos para dentro dele, se o cliente entrar lá e autorizar com a senha dele, ok? Numa só interface, numa só plataforma, num só aplicativo, o cliente consegue ver os dados da conta dele, os lançamentos que tem na conta dele e ver os investimentos dele, ok? Ali ele vê também os projetos de vida dele, o que se ele botar um dinheiro lá no fundo de investimento e dizer assim, esse dinheiro aqui é para mim, para meu projeto de vida, que é para minha viagem para a Europa. Aquele dinheiro vai alimentando ali aquele sonho dele, já está 40% realizado, já está, entende? Então, assim, esse aplicativo só foi possível a partir dessa resolução. O que isso traz de benefício para mim como cliente? É uma disputa das grandes instituições por mim, cliente, que vai baixar os preços de tarifas e serviços. Então, foi a partir dessa resolução que entrou mais fortemente os bancos digitais, ficou mais fácil para abrir um banco digital, surgiu o banco digital para todo lado, as fintechs aumentaram muito, como vocês viram naquele gráfico que eu mostrei para vocês, porque foram autorizadas a entrar essas fintechs na área de crédito, em todas as áreas. Assim como na área de investimentos, né? Que é a abertura do mercado de investimentos. E assim como na área de seguros, que é a abertura do mercado de seguros. O que vai acontecer? Eu autorizando, e o cliente autorizando, todas as minhas apólices de seguro, todas as seguradoras podem ver, inclusive o meu histórico de sinistro, o meu comportamento, como eu me comporto com relação a como eu ando no meu carro, com a velocidade que eu ando, se eu viajo muito, se eu não viajo, se meu carro fica mais guardado. Agora pensem comigo, de posse dessas informações para todas as seguradoras, o que as seguradoras podem fazer por mim, cliente? Ela pode precificar melhor o meu risco? Com certeza. Ela pode baixar o meu preço, se eu for um bom cliente? Com certeza. Que impacto isso tem para o corretor de seguros? Então, assim, ela vai nivelar muito os preços, isso vai baixar o preço, consequentemente, baixa a receita da gente, né? E esses dados, então, assim, esses dados abertos para as companhias, isso vai gerar uma inteligência de mercado muito grande, vão entrar várias fintechs, como já estão entrando, que vão ser muito disruptiva nesse mercado todo. O que vai acontecer com a profissão de corretor de seguros? Cara, se tu tiver só nos números, mostrando só número para o teu cliente, o mercado vai reduzir muito para ti. Eu não te digo que vai, mas assim, já tem reduzido. Nós temos sentido isso na pele, né? Mas vai reduzir muito mais ainda. Agora, se eu sentar com o meu cliente, olhar olho no olho dele, ser um consultor dele, aí sim, ele não me troca por nenhum robô e por nenhum número mais barato. Entende? Agora, pelo contrário, se eu ficar vendendo só preço, aí, irmão, a concorrência para mim é muito grande, porque eu vou concorrer com a máquina, não é com... Então, é isso. A melhor analogia que eu posso dizer para vocês é com as agências de turismo. Vamos entender. Antigamente, quando eu ia fazer um pacote, eu ia nas agências de turismo, não era? Aí fazia lá um pacote e tal, fazia toda uma programação. Hoje, eu vou em qualquer site desse aí de turismo, num site desse aí que vende hotéis e tal, e ali mesmo eu faço meu plano de viagem. E o que aconteceu com as agências de turismo? Elas sumiram? Sumiram isso? As agências de turismo? Não, cresceram. Não. Mas diminuiu muito e ficou só as mais estruturadas, não foi? Exato. Uhum. Hoje, quem é que vai numa agência de turismo? Ou é aquele cidadão que tem uma certa renda e quer viajar e é muito inseguro, aí ele vai lá para a agência. A agência de turismo, hoje, ela não vende mais só passagem como antes. Qualquer lugar tinha uma vendendo passagem. Ela se tornou uma consultora de viagens.
ela faz um pacote de viagem, ela te vende uma experiência para te ir para outro país. Lá já tem uma turma te esperando para te conduzir, para te. Então, as pessoas que são inseguras vão numa agência de turismo para viajar. E as pessoas que têm muito dinheiro também, que não querem se preocupar com nada, vão numa agência de turismo e contratam todo um pacote de serviços. Mas elas continuam. É nesse O que sentido que eu falei para aconteceu? você, é nesse sentido que eu falei que cresceram, porque deixou de ter as portinhas, né, que eram Isso, e passou a ter empresas realmente especializadas em turismo, exatamente. não só em viagem. Porque hoje, né, depois aí dos vários sites, várias plataformas que surgiram para te fazer esse tipo de consulta, acabou. E isso vai acontecer no nosso mercado, inevitavelmente. Então, ou tu te transforma num consultor, que tu possa sentar com o teu cliente, entender o todo dele e vender para ele realmente uma solução e não tentar ficar empurrando o preço, né? Para te poder, e para isso tu precisa de um processo, de um passo a passo, né? Para te poder ter uma e ganhar até outros dinheiro. Por exemplo, o que a gente ganha hoje, estava contando aqui minha carteira, hoje eu atendo 20 clientes de planejamento financeiro que me pagam R$ 600 por mês. Eu não atendo mais, por quê? Porque eu não tenho agenda, porque eu trabalho no outro escritório de investimentos que eu tenho que atender lá também. Então, é uma outra fonte de receita que eu tenho, né? Muito boa, inclusive, além da minha corretora. Minha corretora hoje, a minha esposa fica mais à frente, eu trabalho tempo reduzido na corretora e dedico mais tempo a fazer planejamento financeiro. Então, tu pega 20 vezes... Então, tem uma renda aí de aproximadamente R$ 12.000 só de serviço de planejamento financeiro. Fora as soluções que eu entrego para esses clientes dentro do planejamento financeiro. O cara precisa de seguro de vida. Eu mostro para ele de uma forma neutra, independente, ok? E ele acaba comprando conosco. O cara precisa fazer um consórcio que ele quer realizar um sonho dele. Ele acaba fazendo conosco, porque ele quer comprar uma casa, ele quer comprar, e ele tem tempo para isso, ele pode pagar um consórcio, o consórcio é a melhor solução. Então, assim, tudo isso a gente faz dentro desse trabalho. Mas aí eu queria saber de você, levando para o lado agora um pouco mais, digamos, financeiro, né, efetivamente. Fica à vontade, a gente está aqui para abrir o jogo. Pronto, que você falou que tem essa remuneração em torno de, seria uma mensalidade que o cliente lhe paga, né, pelo serviço prestado. E tem outra forma de remuneração, é remuneração por um projeto em si, existe uma remuneração por um projeto em si, ou pela... A gente tem várias formas, de remuneração, mas tem 3 que a gente mais utiliza, né? Tem essa que tu cobra pelos serviços, que é como eu faço, que acho que é como a Carol faz também. Tem outra que tu pode ser remunerado pelo... Isso tudo, olha só, isso tudo tem que ser alinhado antes com o cliente. Na primeira reunião de alinhamento, tem que alinhar como vai ser a tua cobrança, como tu vai ganhar dinheiro com ele, isso tem que ser falado na cara dele, para ele entender que tu é um profissional, que tu está ali para poder ir, e depois que fica tudo claro, o serviço flui perfeitamente bem, ok? Então, tem essa forma de tu cobrar direto pelo teu serviço, tem uma outra forma que é tu cobrar pelos produtos que ele fecha contigo, tudo isso tu negocia com ele ali no começo, e tem outra forma de tu cobrar um FII, quando tu tem ali alguma certificação que tu atende a carteira de investimento dele, tu cobrar um FII ali pela carteira de investimento dele, sobre a rentabilidade e tudo mais. Se tu tiver o CEA, por exemplo, e for um consultor mesmo do cliente, entende? Mas a forma mais, eu acho que a mais difundida no Brasil mesmo é essa de tu cobrar pelos serviços. Agora, o valor da tua hora, aí é que está, né? Eu cobro 600 por mês, porque, assim, não querendo ser, né, arrogante de maneira alguma, mas como eu tenho a minha agenda curta e eu não consigo escalar mais, eu cobro esse valor, mas tem pessoas, assim, é de 300 a 600 o preço da tua hora, o que rola, né? É muito de acordo com a tua experiência, com a tua vivência, o quanto de valor tu agrega na vida do cliente. Entende? Perfeito, tá bom. Muito obrigado pelo esclarecimento, pelo convite. Muito obrigado. Beleza. Pessoal, obrigado por tudo. Vou me colocar aqui à disposição de vocês. Podem colocar dúvida lá no grupo, tá?